O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, irmãos. Vamos falar uma boa noite alegre, feliz. Parece que está todo mundo assim, meio assustado com o Alival, né? Alival com esse jeitão dele, o tesoureiro dele até arrepiou o cabelo agora. Quando pensa nas propostas dele, coitado do Rint, se assusta. Mas eu já sei que ele já está acostumado com isso. Mas boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês, é uma alegria poder participar mais desse encontro. E hoje é um grande desafio para nós. Eu gostaria de perguntar a alguns irmãos aqui, quantos encontros você já participou? Tem algum irmão que está aqui 10 encontros? Levante a mão. Tem alguns irmãos no 10º encontro. Quem está no 12? O senhor também. E é sempre um desafio para nós. Mas hoje eu quero fazer uma proposta diferente de todos os encontros que eu estive com vocês. E todo encontro eu faço a exposição de um texto específico, mostrando as raízes da plantação de igreja, mostrando as raízes do ministério que nós temos. Mas a plantação de igreja, ela envolve 3 coisas básicas. E eu gostaria que nós pudéssemos tratar dessas 3 coisas básicas. Para a gente ser um plantador de igreja, nós precisamos, primeiro, ter a convicção do chamado para plantarmos igreja. E nós precisamos entender o que é esse chamado, como nós podemos entender a comissão que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sermos um plantador de igreja, nós precisamos, de fato, estarmos envolvidos com esse chamado, a nossa vida. Eu quero falar um pouco sobre a vida do obreiro, que vai plantar a igreja. E para sermos um plantador de igreja, nós temos de crer nos resultados. Você não pode se dispor a plantar uma igreja, crendo que você não vai alcançar resultados. E eu gostaria de começar a palestra hoje ao contrário, não do começo para o fim, mas eu gostaria de começar do fim para o começo. Eu gostaria de começar dos resultados. Você vai tomar um susto danado, como que esse pastor vai começar falando de resultados? Antes de nós falarmos sobre o obreiro, e antes de nós falarmos do seu chamado, ou do ministério. Vamos orar. Ó Pai, fala ao nosso coração nesta hora. Permita a nós entendermos a Tua graça e o Teu poder. Coloca-nos diante do desafio, ó Pai, para que nós possamos cumprir o ministério que o Senhor tem para cada um de nós, em todas as áreas, de acordo com o Teu chamado, de acordo com a vocação que nós recebemos do Senhor. Dá-nos a compreensão, dá-nos o entendimento, coloca-nos, ó Pai, diante dos desafios que o Senhor mesmo tem colocado na vida da Tua igreja, para que a cada dia nós possamos nos colocar perante a Tua face e exercermos o nosso ministério, para a glória, para a honra, para o louvor do Teu nome. E em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis e pudesse olhar uma das histórias impressionantes que a Bíblia traz logo no início do livro de Gênesis, quando a humanidade chega a uma situação que Deus se entristece de ter criado o homem. Deus olha e começa a se entristecer, e a Bíblia Sagrada então descreve esse drama de Deus, e Deus toma uma decisão, e essa decisão é importante para nós compreendê-la. No capítulo 6 do livro de Gênesis, nós temos a história de Noé, e eu gostaria que o irmão olhasse o verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Faze uma arca de tábuas de cipreste. No capítulo 12, Deus chama um homem também para o seu ministério. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei, o nome, se tu uma bênção. Se nós fizermos uma análise da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao livro de Apocalipse, nós vamos descobrir que todos os homens de Deus, chamados para o seu ministério, saiu sabendo que o seu ministério teria resultados. Ele não saiu pensando em alcançar resultados. Ele sabia que ia ter resultados. Por isso que a grande comissão é muito clara. Ide pregai o evangelho, fazei discípulos. Não está dizendo, você pregando o evangelho, pode ser que você vai ter discípulos. Não, fazei discípulos. Você vai ter discípulos. Você vai ter pessoas que vão te seguir. E quando você caminha um pouco por livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que a igreja crescia em número. A igreja desenvolvia. Quando Davi foi para a luta com Golias, Davi já sabia que ele seria vitorioso. Ele já sabia que ele teria vitória nas mãos. Então o plantador de igreja tem de crer que ele vai plantar uma igreja. Ele tem de crer que vai nascer uma igreja. Se ele assim não crê, ele não deva entrar nesse ministério. Ele pode fazer qualquer coisa, mas ele tem de crer que vai ter resultados. Porque o resultado não é nosso, o resultado é de Deus. É o Espírito Santo que vai acrescentando dia a dia o que vão sendo salvos. Deus tem os seus eleitos, e eles vão crer. Eu me lembro quando nós fomos plantar uma igreja, a primeira coisa que nós fizemos foi orar a Deus, voltar os nossos olhos para aquele lugar que foi escolhido, e começar a orar a Deus, e dizendo para Deus: Senhor, nós estamos atrás daqueles que o Senhor há de levantar. O trabalho não é nosso, o futuro não é nosso, o futuro lhe pertence. Depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 3 anos, um dia o conselho reuniu comigo e disse: pastor, nós estamos perdendo o tempo. Moada nova não vai ser igreja nunca. Vamos ir para outro lugar, disse meu querido e meus queridos irmãos do conselho. Eu gostaria de pedir uma coisa para vocês. Aceite o desafio. Deus tem os seus eleitos em morada nova. E eu creio que Deus vai mandá-los. Deus vai trazê-los no tempo de Deus, na hora de Deus e de acordo com o plano de Deus. E a minha obrigação é trabalhar sabendo que o resultado vai vir, não sei quando. Então eu gostaria que vocês pudessem aceitar essa palavra minha. E o conselho olhou para mim e disse: pastor, então o senhor está sozinho. O senhor pode fazer, mas o senhor está sozinho. Disse: não há problema nenhum. Eu só peço aos irmãos que não me cobrem nenhuma reunião no domingo. Que domingo, depois do almoço, eu estou lá na Morada Nova.
e vou todo domingo para lá. Todo domingo eu vou estar lá visitando casa por casa, rua por rua, e agora eu vou até alugar uma casa lá, e vou colocar na casa a igreja presbiteriana, vou abrir e vou ficar sozinho lá, orando. Deus vai mandar os céus, para que você possa ter a ideia. Nós tivemos a alegria de receber a primeira pessoa, uma menina de 14 anos, a partir dela a sua família, e a partir dessa família outras famílias. Hoje a igreja de Moura Nova está plantada, tem seu conselho, tem seu pastor, tem seu templo, está organizada, está plantando igrejas em outro lugar. Você tem de crer no resultado. Ah, mas Senhor, não se fala em chuva, construir uma arca. Senhor, sair daqui, eu sozinho, junto com a minha esposa, e o Senhor vai fazer de nós uma numerosa multidão? Vai abençoar todas as gerações através de nós? Senhor, ir para um campo, ir para correr, eu estou tendo um trabalho fantástico aqui, Felipe estava tendo um trabalho fantástico, agora Felipe, vai para outra região. E logo está passando o eunuco da rainha de Candace, e Felipe vê aquele homem, se aparelha a ele, e a evangelização começa. Deus tem os seus. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que você colocasse no seu coração. Seu trabalho vai ter resultados, mas você tem que viver esses resultados. Então, antes de você orar para que Deus te dê os seus, comece a agradecer a Deus pelos seus. Inverta a sua oração. Escolha um horário todo dia, vez da madrugada, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você não perturbar a sua esposa, ora na cama mesmo. Se você quiser perturbá-la, chama a querida, dê um abraço nela, fala assim, agora é a hora de nós orarmos. Ela vai ficar até satisfeita em receber um abraço seu, numa hora dessa da noite, e começa a orar. O segredo é uma vida de oração colocada diante de Deus com um projeto estabelecido. Você escolheu o local. Agora, quando você vai escolher o local, você tem de ter imagem de 2 coisas básicas. Esse é o grande problema dos plantadores. Você vai escolher um local para obra social, ou você vai escolher um local para ser uma igreja organizada. Há muitos obreiros que têm escolhido locais para estabelecer como obra social, e não como igrejas organizadas. Aí ele começa a fazer vários projetos sociais. E esse foi um erro que nós cometemos no passado. E nós pagamos um preço muito alto. Porque escolhia os locais, não como Paulo coloca para nós em Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler Atos dos Apóstolos, mas você vai observar que Paulo escolheu as grandes cidades, os grandes lugares, para que a igreja pudesse multiplicar e pudesse cuidar desses campos que são obras sociais. É diferente. Você tem local que nunca vai ser igreja organizada, mas não quer dizer que você vai deixar de pregar o evangelho ali, por causa do próprio ambiente, da formação do povo, do local que está, da estrutura que está por detrás, o local que você colocou o seu trabalho. A não ser depois que aconteça alguma mudança social, pela graça de Deus, aquele local pode mudar tudo. Mas você tem que estar bem definido. Você escolheu um local para a plantação de uma igreja,
que vai crescer, vai influenciar, ou você vai escolher um local para pensar exclusivamente, inicialmente, na obra social? Aí eu vou começar um trabalho aqui, porque tem muitas crianças, é um bairro paupérrimo, e eu preciso fazer o trabalho. Eu concordo plenamente. Mas se você tem um local um pouquinho mais longe, que tem muitas casas, às vezes ali é o local de você começar a igreja. Aqui você começa a obra social. Você tem de diferenciar isso com o plantador. Por isso que há muitos plantadores frustrados no Brasil. Há muitos plantadores que chegam a um certo momento no seu ministério e não vê que não tem resultado o seu ministério. Porque ele colocou a visão inadequada nos lugares inadequados. E ele não teve coragem de fazer uma reflexão. Por exemplo, eu tenho um local que nós escolhemos para a plantação de uma igreja em Patrocínio, que há poucos dias eu reuni o conselho e disse para o conselho: nós estamos no local errado. E o conselho olhou para mim e disse: pastor, mas nós escolhemos, nós investimos. Sim, nós investimos, nós colocamos obreiros, mas aonde nós estamos não vai ser igreja. Nós estamos num lugar escondido do bairro, nós estamos num lugar que as pessoas normalmente não gostam de passar a noite, porque é um dos lugares mais perigosos do bairro. Nós estamos fazendo um trabalho fantástico lá, mas o conselho precisa ter consciência, e nós não podemos cobrar do obreiro que está lá, que lá seja uma igreja em pouco tempo, e nem em longo tempo, a não ser que mude a estrutura. 80% do pessoal que frequenta lá, para não dizer 90%, ou tem filho preso, ou tem o esposo preso, ou tem a mãe presa, porque lá é a região do tráfico, de toda a região. E é com esse pessoal que nós estamos trabalhando. Então lá é uma obra social cristã, levantando vidas. Já recebemos pessoas profissão de fé, mas quando a gente acaba de receber uma pessoa profissão de fé, ela logo afirma para nós: pastor, eu estou querendo mudar de bairro, agora que eu sou crente, eu sei que eu preciso criar meus filhos em outro bairro, em outra região, eu vou sair daqui. Aí nós temos que dizer: vai na graça, nós vamos ajudar você a ter sua casa lá no outro bairro, a ter sua moradia, a ter suas condições, mas nós vamos continuar cumprindo. Então a igreja precisa ter esse entendimento. Por isso que há lugares que ficam 30, 40, 50 anos sendo congregações, e você não vê uma nova perspectiva, por causa do local que está inserido. Então nós temos de ter a visão clara de onde Deus está nos colocando, aonde Deus quer que eu exerça o meu ministério. Então a igreja vai ter igrejas sendo organizadas, mas ao mesmo tempo vai ter lugares aonde a igreja vai cuidar de uma obra social abençoadora de resgate de vidas para a glória de Deus. E nós temos de cumprir isso. E nós temos de exercer esse ministério. E não é todo plantador que consegue trabalhar nessas condições. Não é todo plantador que consegue cedo receber a pessoa, ir para o hospital ou ir para a cadeia, acompanhando a pessoa, procurar um advogado,
para tirar uma pessoa, chega o outro chorando, chega outra família descontrolada. Não é todo pastor que vai ter coragem de organizar famílias, lares de 25 anos, de 30 anos que precisam se casar. E tem uma história e um histórico triste. Então você tem que saber o local onde você está plantando a sua igreja. Qual local que você está plantando e que igreja você está plantando? O resultado vem. Então eu gostaria de deixar muito claro para vocês: plantar igrejas é crer que o resultado vem. Se você não crê, por favor, faça outra coisa. O dia que eu perder a visão, que eu vou não ter mais condições de ter resultado do meu trabalho, eu vou chegar para o meu conselho e dizer: estou indo embora e vou passar o resto do ano dormindo. Você tem que trabalhar crendo que a palavra não volta vazia. E ela dá resultado. E você vai orar pelo lugar. O dia que eu falei para minha irmã que a minha igreja ia chegar a 1000 membros, ela riu. E já passamos disso. O dia que eu falei que nós íamos plantar a igreja no Serra Negra, muitas pessoas riram. A igreja está organizada, está funcionando e está crendo. Você tem de crer. Você tem de respirar e viver isso. Agora, por favor, se você crê assim, a primeira coisa que você vai fazer é chegar na sua região. Se eu tiver uma placa na sua igreja, aqui uma congregação presbiteriana, arranca. Escreva igreja presbiteriana. Larga esse negócio de pensar: eu estou plantando uma congregação, não, eu estou organizando uma igreja. Nós vamos chegar a ser igreja. Porque assim você vai passar a vida toda enganando você mesmo. Agora, tem muita gente que fica aí a vida toda colocando congregação presbiterial. Meus amados, congregação presbiterial é lugar para emprego para pastor que não quer trabalhar. Então, quando você encontrar isso, primeira coisa, manda arrancar. E você acima: aqui é uma igreja, e eu vou fazer isso daqui uma igreja. Segunda coisa que eu gostaria de conversar com vocês, eu gostaria de falar um pouco sobre a ordem que nós recebemos. Esse negócio de falar: qual é a comissão que eu tenho? A comissão que eu tenho está em Mateus capítulo 28, e eu nunca vou esquecer dela. Eu tenho de falar ela todos os dias na minha casa, acordando, dormindo, levantando, correndo, em qualquer lugar que eu vá. E a comissão é muito clara, quando o Senhor deixou bem claro para os seus discípulos. Mateus capítulo 28. Você já sabe de cor, mas não faz mal você recordar. Ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. Ide. Ponto central aqui: ide. Eu tenho de ir. Eu tenho de sair de onde eu estou. Se eu quero ser bênção, eu não posso ficar parado. Há muita gente querendo entender. Há poucos dias eu vi um debate de teólogos dizendo que hoje a comissão não está mais em Mateus, não está mais em Marcos, está no Evangelho de João. Eu fiquei ouvindo aqueles irmãos debaterem aquela questão. Depois eu fui ler algumas coisas a respeito dele, pensei: gente, isso aqui é só para a gente ficar perdendo tempo. O que nós estamos precisando é ir.
Se Noé ficasse pensando, será que essa tábua serve? Será que aquela tábua não serve? Noé tinha de construir a arca. Abraão tinha de pegar suas coisas e sair de casa, e ir embora. A grande dificuldade das nossas vidas é que nós muitas vezes não queremos assumir o nosso ministério. Se você está plantando uma igreja, eu gostaria que você começasse um diário na sua casa e começasse a escrever quantas visitas você faz para pessoas não crentes e quantas visitas você faz para pessoas que estão longe do Evangelho. E começasse a colocar no seu diário: não vou visitar membro de outra igreja. Se ele quiser vir para a minha igreja, ele venha. Eu não vou rejeitar também não. Mas é ele que vai vir. Mas eu não vou visitá-lo. Se você quer plantar uma igreja, você tem que visitar não crentes. Tomar café com eles, conhecê-los na rua, na praça, em qualquer lugar, marcar com eles: eu posso ir à sua casa, posso ir conversar com você, posso falar do Evangelho, da graça, entregar folhetos, Novo Testamento, inundar a cidade com o trabalho do Senhor. Alguns anos atrás eu estava vendo um relatório de uma pessoa que estava na junta de missões, plantando uma igreja na cidade. Ao que veio o relatório perguntava: quantas visitas a não crentes você fez este ano? Aí ele respondeu no relatório dele: nenhuma. Nenhuma. Logo em seguida tinha uma observação sobre o seu ministério. Disse: eu tenho algumas pessoas na igreja, eu preciso gastar muito tempo para preparar para pregar para essas pessoas. Naquela época era outra época, era Sr. Dirceu, eram outras pessoas. Eu era membro e me perguntaram: o que você acha desse plantador? Eu falei: o que eu acho? Dispensa ele hoje. Manda ele para casa. Ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser um bom professor, ele pode ser um bom teólogo, ele pode ser bom instrutor, ele pode encontrar um trabalho no mercado, ser um bom vendedor, mas plantador de igreja ele nunca vai ser, porque ele não tem cheiro de gente. Ele não vai atrás do não crente. Mude ficava doente se ele passasse um dia sem evangelizar alguém. Nosso grande problema que nós estamos vivendo hoje é que nós achamos que evangelizar é por osmose. Ah, Senhor, não, meu irmão, é casa por casa, rua por rua, é trabalho. Não é você lançar uma mensagem na internet e pensar que todo mundo vai ler. Televisão não evangeliza. Televisão conscientiza do Evangelho. Conscientiza as pessoas no meio evangélico. A internet não evangeliza. Ela conscientiza. Quem evangeliza são pessoas. Olha o ministério de Billy Graham. Ele era pregador. Ele era evangelista. É um homem que fazia as suas cruzadas. Então organize cruzadas, organize trabalhos naquela região, convide as pessoas, leve música, leve pessoas para te ajudar, mas faça um trabalho. Não espere que ninguém venha à sua porta. Faça o seu trabalho. Pode ser que Deus também vai mandar algumas pessoas à sua porta. Vai bater na sua porta à madrugada e dizer: por favor, me ajude.
E você vai ajudá-la, e depois ela vai dizer: eu quero fazer parte da igreja do Senhor. É esta igreja que eu estou procurando. É esse ministério que eu quero para a minha vida. Você não sabe o lugar que Deus vai tocar as pessoas. Nós tivemos o ofício fúnebre há pouco tempo. Quando terminou o ofício fúnebre, uma senhora me procurou e disse: pastor, eu quero ficar aqui na igreja. Essa é a igreja que eu quero. Eu disse: só tem Bíblia? Eu disse: não tenho. Então nós vamos dar uma Bíblia para a senhora agora. A obra é de Deus, gente. Como nós falamos primeiro, o resultado vem, mas você tem de fazer o trabalho. Você tem de estar disposto em qualquer lugar, em qualquer região. Você tem de sair. Sai do meio do teu povo, sai do meio da tua parentela, vai. Ande pela cidade. Se você quer ser um bom plantador de igreja, ó, que você escolher o bairro que você vai plantar, ou a cidade que você vai plantar, depende do tamanho da cidade, começa a andar na cidade, andar a pé. Por favor, não faça as suas transações bancárias em casa. Fazia, mas pastor, hoje é tão fácil pegar o WhatsApp, fazer a transação bancária. Não faça em casa, vai ao banco, precisa conversar com pessoas. Você precisa conversar com pessoas. Não compre nada pela internet, vai ao supermercado, senta com a pessoa lá, conversa com ela, pega na mão dela, pergunta como está, se a vida está boa, se o trabalho está indo bem, se o supermercado está crescendo. Pode ser que você chega e a pessoa começa: oh, que coisa boa que o senhor chegou, ore por mim. Ore por mim. Estou com crise com meu filho, estou com crise com a minha esposa. Vamos mudar a nossa maneira de ser. Vamos conhecer as pessoas. Vamos na farmácia. Vamos conhecer a pessoa da farmácia, vamos pegar na mão dela. Vamos nos expor a abrir os corações e vamos dizer: olha, eu sou obreiro, eu estou plantando uma igreja aqui, vocês estão convidados a estar comigo lá. Então você precisa, meu querido, ir, sair. Você precisa cansar um pouco. Eu tenho ouvido muitas vezes: ah, pastor, está precisando fazer uma caminhada. Plantador de igreja não precisa sair fazendo caminhada, ele já faz caminhada. Ah, o pastor está fazendo ginástica, está indo à academia. Ele não precisa de academia, que ele vai de casa em casa, de lugar em lugar. O trabalho dele é ir. Nós invertemos as coisas. O pecador precisa de nós irmos. Olha o ministério de Paulo. Olha o ministério de Paulo, pregou em todos os lugares, até na prisão. As minhas cadeias estão levando pessoas a crerem em Jesus. Ele nunca parou de pregar. Nós estamos vivendo uma época que nós estamos pensando: ah, eu quero plantar uma igreja. A primeira coisa que a pessoa põe no coração quando vai plantar uma igreja, ele pergunta: quanto de recurso eu tenho? E eu gostaria de dizer para você, quando eu olho para um plantador e ele pergunta para mim: quanto de recurso eu tenho? Eu bato no ombro dele e falo assim: meu irmão, vai trabalhar em outra área. Porque se você é um plantador, Deus vai mandar os recursos. Deus vai abrir as portas dos céus. Pinheiros está acontecendo o que está acontecendo, não é porque Pinheiros ficou, é que Pinheiros está trabalhando. Aí Deus começa a mandar as coisas. Deixa o Orival
dormir em berço esplêndido, se ele vai ter alguma coisa. A igreja só cresce se nós trabalharmos. Nós estamos vivendo uma época que há muita pessoa perguntando: quanto dinheiro eu tenho? Qual o salário, qual congresso que eu vou receber? Quais os benefícios que eu vou possuir? E você não vai plantar nenhuma igreja. Eu comecei o ministério há 49 anos. Eu estou com 72 anos. E comecei o ministério com 3 igrejas que precisavam ser todas elas revitalizadas. Era o campo missionário da Junta de Missões Estrangeiras, da Igreja do Sul dos Estados Unidos. Todas elas viciadas. O missionário levava tudo. O missionário cuidava do tratamento de dente das crianças, cuidava de tudo. Eu fui o primeiro pastor brasileiro a assumir esse campo. Aí era outra história. Os primeiros dias foi uma dificuldade. Todo mundo perguntava o que eu tinha para dar. O que eu tinha levado para as crianças. Até que eu comecei a convencer as pessoas que não é isso o Evangelho. Quando eu fui plantar a nossa igreja em Patrocínio, a igreja que eu sou pastor há 40 anos, quando nós começamos a igreja, o primeiro impacto que nós tivemos é que a igreja não tinha recursos. Eu fiquei 7 anos trabalhando sem um centavo recebendo da igreja. E muitas vezes procurando recursos. A minha esposa é que sustentava a casa. Ela trabalhava, dava aula e trazia o dinheiro para casa. Mas nós dois somos tão felizes com isso, que nós vimos a igreja nascer. Nós vimos a igreja crescer. E vimos depois como Deus foi sustentando a igreja. Ao ponto que em pouco tempo, depois de alguns anos, a igreja se tornou a igreja com o maior recurso dentro do presbitério. O grande problema nosso é que nós invertemos as coisas. Nós temos de ir. Eu sempre afirmo que nós falamos que nós temos algumas solas. Quantas solas nós possuímos? Ficou com o irmão bem teólogo aqui que podia dizer para nós. Quantas solas nós possuímos? Pode falar, irmão. Quantas? Não, 2 não, tem bem mais. Sola gratia, sola fides, que mais? Sola escritura. Foi? A última é a sola do sapato. Se você não tiver sola do sapato, você não vai fazer seu ministério. Ide. Pregai o Evangelho. Agora eu gostaria de terminar falando um pouquinho sobre o nosso obreiro. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 2ª carta de Timóteo. Paulo aqui é muito claro nas suas colocações, e ele traz para nós, depois de falar que nós trabalhamos com aqueles que Deus tem, Paulo diz: eu suportei todas as coisas por causa dos eleitos. Nós trabalhamos por causa dos eleitos de Deus. É o resultado, são os eleitos de Deus que vêm. E nós temos de trabalhar mesmo, eu e você. Mas Paulo faz uma comparação muito importante para nós sobre o obreiro. E ele coloca isso no verso 3, no verso 4, no verso 5 e no verso 6. No verso 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo fala: participo dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Por que Paulo escolhe soldado? Por que Paulo escolheu essa figura para comparar a Timóteo e comparar o obreiro? Por que nós somos soldados? A tese principal do soldado é a fidelidade dele. A fidelidade ao juramento dele. E esse é o ponto central para nós. E é interessante que esse mesmo questionamento do soldado aparece em João Batista. E quando você olha para João Batista, ele colocou 3 coisas que o soldado não pode ser cativado. Ele deixou bem claro: o soldado precisa ser aquele que não aceita suborno. Não aceita suborno. Não é uma pessoa corrompida. A segunda coisa, o soldado é aquele que, no seu trabalho, não maltrata as pessoas. E depois, é aquele que está satisfeito com o seu soldo, com aquilo que ele ganha. Alegre, feliz. É a fidelidade ao que você está exercendo. Você tem que ser fiel. Você tem que ser fiel a Cristo. E você tem que ser fiel à sua igreja. Então, eu não concebo uma igreja que não seja dizimista. Eu tenho dito isso abertamente. Toda igreja tem que ser dizimista ao Supremo Conselho, é uma questão de fidelidade, como eu vou ser fiel aos meus dízimos. Eu tenho que ser fiel ao ministério pelo qual fui chamado. Então, o ponto central é a fidelidade. Depois Paulo levanta outro aspecto: igualmente o atleta não é coroado, senão lutar segundo as normas. Paulo aqui coloca uma figura que é muito interessante, que você observa, que mais tarde nós vamos observar essa figura, quando fala em Hebreus, no capítulo 12, sobre aquele que deixa o pecado, está correndo, está ao redor dele então nuvem de testemunhas. A ideia aqui é o atleta no estádio, a corrida do atleta. Era aquela pessoa que estava disposta a desvencilhar de tudo, de todo o peso de pecado, e ele teria testemunhas ao seu redor. Então ele tem um testemunho a ser dado, a sua vida é olhada, é examinada. Quando você se coloca numa cidade para você andar, você vai saber que as pessoas te conhecem, sabe aonde você senta, sabe como você fala, sabe como você reage, todo mundo te conhece. E nas nossas cidades menores, as pessoas sabem até quando você dorme e quando você levanta. É um negócio estranho, mas acontece isso. As pessoas sabem se você é bom pagador, se você cumpre os seus deveres. Está rodeando você uma nuvem de testemunhas. E você tem de observar isso, e guardar isso na sua vida. Eu sempre fui envolvido com obra social, eu sou apaixonado por obra social. Sempre senti que um dos deveres da igreja é fazer obra social. E quando nós chegamos na primeira igreja nossa em Monte Carmelo, aconteceu um fato que me marcou e eu nunca esqueci desse fato. Nós tínhamos vários trabalhos lá na igreja, várias coisas, mas eu nunca pensei que havia pessoas observando a gente. No sábado à noite, nós recebemos em casa, interior, cidade pequena, nós recebemos alguns peixes. A família levava peixe, levava abóbora, levava tudo quanto há para a gente. E é tão bom receber isso em casa. E nós recebemos aqueles peixes. E depois de ter feito visitas, sábado à noite, uma esposa
nós não tínhamos filhos ainda, falei, agora vamos fritar esses peixes, vamos comer. Fritamos os peixes, começou a comer, e minha esposa pegou um espinho, e era mais 10 horas, tentamos tudo, nós tínhamos pouco tempo de casado, tentamos tudo que era possível para arrancar o espinho, e não conseguimos, e aquele espinho estava doendo. Ela disse, nós precisamos buscar um médico. Saímos para encontrar o médico, não encontramos nenhum médico, porque os 2 hospitais não tinham médico de plantão. Aí nós sabíamos que tinha um médico que morava na esquina, eu conhecia, sabia o consultório dele, eu conhecia, bati na casa dele, era quase 11 horas, ele levantou de pijama, e senhor reverendo, que coisa boa, o que o senhor está mandando? Aí eu contei para ele, o consultório dele ficava ao lado, ele saiu da casa dele, foi lá, abriu o consultório, aplicou anestesia, tirou o espinho, e eu disse, doutor, eu quero acertar com o senhor. Disse, o senhor volta aqui depois, pastor, e acerta com a minha secretária. Segunda-feira o senhor passa aqui, eu sei que o senhor é bom, segunda-feira o senhor passa aqui, já está tarde, eu não vou fazer conta de nada agora, segunda-feira o senhor passa aqui. Ele aplicou, me deu remédio, ainda deu os remédios para levar para casa, e eu fui embora. Na segunda-feira eu voltei à casa dele, voltei ao consultório dele, e aquela preocupação, se agora, eu não tenho tanto dinheiro assim, se focar no trabalho, eu vou ter de dar o cheque e sair correndo atrás do tesoureiro da igreja, poder me ajudar a pagar, até que eu tenha dinheiro e recursos para poder cobrir. Mas cheguei lá no consultório dele, conversei com a moça disse, pastor, o senhor senta aqui que eu vou lá conversar com ele. Demorou, depois voltou e disse, doutor Vivaldo mandou falar uma coisa com o senhor, ele não vai cobrar do senhor. Aí eu disse, por que ele não vai cobrar de mim? Tirei ele da cama, foi incômodo para ele. Disse, não, ele está observando o trabalho social que o senhor está fazendo no bairro tal, com as pessoas mais pobres, e ele é tão grato por esse trabalho do senhor, que ele não vai cobrar do senhor. Nós somos atletas, nós corremos, e as pessoas estão vendo, e é aí que traz pessoas para a igreja. Você não sabe como Deus está trabalhando, então nós somos atletas, nós estamos correndo. O atleta desvencilha de tudo. Então, no primeiro, fidelidade, no segundo, consagração. A palavra-chave é consagração. Consagração àquilo que você está fazendo. O último aspecto, o lavrador, que trabalha, deve ser primeiro a participar do fruto. Quem conhece lavoura, quem conhece campo, sabe que o lavrador precisa ter uma coisa. Ele precisa ter esperança, mas ele precisa, acima de tudo, ter paciência. Ele não pode precipitar e querer colher o fruto fora de época. Ele tem que saber a época certa. Tem planta que gasta mais tempo, tem planta que gasta menos tempo. Mas ele tem que saber a época certa. Se colher fora da época, ele perde. Então a figura central aqui é a paciência. Você tem que ter paciência no seu trabalho. O obreiro precisa ser soldado, fidelidade. Atleta, consagração, consagrado. Lavrador, paciente. Saber o tempo certo e a hora certa. Tudo para a glória de Deus. Resultado, o que vamos fazer? E o obreiro. Que Deus abençoe e que nós possamos sair daqui para plantarmos igrejas. Se você tiver alguma dúvida, meu querido, vá plantar a igreja. Saia e faça seu trabalho. Levante cedo e faça seu ministério. É muito bom estudar. Estude pela manhã, visite à tarde e à noite.
E, se possível, levante um pouco mais cedo para você andar pela rua. Converse com as pessoas. É bom que você vai economizar. Você não precisa de academia, andando. Você não precisa de personal training, que você vai trabalhar. Você não precisa de nada disso. Você tem tudo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Eu gostaria de convidar vocês. Nós vamos orar nos ajoelhando, colocando isso diante de Deus. Se eu não conseguir levantar, alguém vem cá e me levanta, tá? Ó Pai grandioso, sustenta as nossas vidas, dá-nos a Tua graça e o Teu poder, consagra-nos cada vez mais ao Teu trabalho, para que nós possamos cumprir o ministério que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos, ó Pai, pela essa urgência na plantação de igrejas, essa urgência na evangelização, para que nós possamos cumprir esse ministério. Dê unção, ó Pai, dobrada a cada irmão que está conosco nesta noite, e aqueles que estão conosco na internet, para que todos possam fazer o mesmo ministério, na urgência da obra, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. E em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém.